Vamos ver então agora a segunda parte da aula 2, que fala dos direitos e deveres. Essa segunda parte também é teoria e a terceira parte depois vai ser os exercícios. Então vamos para a segunda parte da aula 2, certo? Vamos lá. O inciso então 39 vai dizer que aqui não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Ou seja, tudo que for crime, ele vai ter que ter uma lei anterior a ele, né, que diga que ele é um crime, né? E tem que ser previsto a pena, dizendo se vai ser 6 meses a 2 anos de prisão, 2 a 5 anos de prisão. Então isso é a combinação legal. Vai ter que ter então o crime ser definido já na lei antes que ele aconteça. Por exemplo, se eu cometo uma situação, se eu faço alguma coisa hoje e amanhã ele se torna crime, no momento que eu cometi, não é crime ainda, tá certo? Então, não há crime sem a lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal, tá? O nosso 40 vai dizer então que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Vamos supor então que a pirataria é uma coisa ilegal, tá? A pessoa pode ser presa por pirataria e tudo mais. Aí vamos supor que tem lá numa cela lá preso, tem 10 presos lá que estão presos por pirataria. Aí surge uma nova lei no Brasil lá dizendo que a pirataria deixou de ser crime. A pirataria ela é apenas um delito, uma coisinha mais leve, e que não é mais previsto prisão para pirataria. Ela é previsto somente uma multa ali de 1 salário mínimo, vamos supor, né? Aí essas pessoas vão ser soltas, né? Porque a lei pode então retroagir para beneficiar o réu, certo? Então, aquelas pessoas que estão presas por isso, elas podem ser soltas então dizendo, deixou de ser crime aquilo que eu pratiquei, então posso ser solto, e aí ele vai ser aplicado a ele, sei lá, aquela multa ali de 1 salário mínimo e tudo mais. Supondo então que a lei retroaja em benefício do réu, quem está preso vai ser solto, tá? E se a lei não pode retroagir, vamos supor, o cara está preso lá por 2 anos, né? Por 2 anos, por pirataria. Ele está cumprindo uma pena de 2 anos. E aí surge uma nova lei dizendo que a pena mínima que o cara vai ser preso por pirataria é 5 anos. É de 5 a 10 anos, vamos supor. Aí aquele cara que está preso 2 anos não vai ser acrescentado mais 3 anos na pena dele, porque no tempo que ele cometeu, era até 2 anos, né? Então ele não vai então poder ser prejudicado por uma nova lei, né? Agora os próximos que cometerem, aí sim, mas então a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, certo? O 41 fala que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, obviamente nos rigores da lei vai ser punido, tá certo? O 42 fala que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Como é que faz isso aqui então? O racismo é o seguinte, e tem gente que confunde o racismo com injúria racial. Se uma pessoa chega e chama uma pessoa de macaco, por exemplo, aconteceu no jogo Grêmio Santos no ano de 2014, uma moça foi e chamou o goleiro Aranha, né, do Santos, que ele é negro, né, chamou ele de macaco. Todo mundo dizendo que ela cometeu racismo. Na verdade não, ela cometeu uma injúria racial. Ela se dirigiu a uma pessoa dizendo que ele era macaco, né? Então associando, né, cometendo essa injúria racial. O racismo é quando tu te dirige ao grupo todo étnico, né? Um exemplo, né, de racismo seria uma pessoa dizer que todos os negros são bandidos, né? Isso seria um racismo, né? Porque tu tá colocando todo um grupo étnico, né, numa condição de discriminação. Isso é racismo, tá certo? Ou então quando tu priva alguém de uma determinada situação, né, de uma vaga de emprego e tudo mais, não, você não vai ser contratado porque você é negro,
né? Então, em razão dele pertencer a um grupo étnico, ele está sendo privado de algo. Então, o racismo é um crime bem mais grave do que a própria injúria racial. Não que não seja abominável a injúria racial, é abominável. Mas o racismo ele é muito mais grave do que a injúria, né, em si, porque ele traz danos e consequências muito maiores. Então, assim, essa prática do racismo em si, ela constitui crime inafiançável, ou seja, não pode pagar fiança, fiança vai responder ao processo em regime fechado, ele vai ficar preso até o final do processo, ele não pode pagar fiança. E é imprescritível, ou seja, se o cara comete um racismo em 2015, ele pode ser julgado por isso em 2059 e não vai prescrever, entendeu? Pode passar o tempo que for, ele nunca vai prescrever. É um crime imprescritível. E é sujeito à pena de reclusão, ou seja, primeiro fechado, né? Reclusão. A diferença entre detenção e reclusão é que a princípio a detenção ele fica ali, a princípio ele vai responder em liberdade e só em casos mais extremos ele vai ficar em regime fechado. A reclusão não, ele parte do fechado e aí ele pode até tentar responder em liberdade, mas a princípio, até que se prove o contrário, até que o advogado consiga reverter essa reclusão, ele vai ficar fechado e vai ficar lá dentro aguardando então o julgamento, tá? Nos termos da lei. O 43 vai dizer que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitirem. Então, vamos fazer uma breve, né, colocação aqui. Inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Tá vendo que o racismo, né? O racismo é inafiançável e imprescritível, tá? O crime, os outros aqui vai ser inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Graça é o perdão de uma pessoa, anistia é o perdão de todos que cometeram um crime, tá? Então, graça ou anistia. A prática de tortura é TTTH. São 3 vezes a letra T e termina com H, tá? Tortura, tráfico de ilícito de entorpecentes e drogas afins, né? Tráfico, né? Terrorismo e hediondos, né? Então, TTTH, né? Tráfico, terrorismo, tortura, né? Aqui, vamos lá. Volta. Tortura, tráfico, terrorismo e crimes hediondos, né? TTTH. Então, pode ser então os mandantes, quem mandou fazer, os executores, que foi quem fez de fato, e aqueles que, podendo evitar, se omitir. Então, supondo que uma criança estava sendo torturada pelo pai, e a mãe se omitiu, então vai ser os dois acusados de tortura, né? Os dois, o pai e a mãe, o que torturou e ela que, podendo evitar, se omitiu, não falou nada, não denunciou, então ela também vai ser tão torturadora quanto aquele pai, né? O nosso 44 vai dizer então que constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático, né? Então, inafiançável, imprescritível, assim como o racismo, né? A ação de grupos armados, tanto civis quanto militares. Então, racismo e ação de grupos armados é inafiançável e imprescritível. Pode passar o tempo que for que não prescreve, tá? O nosso 45 vai dizer que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidos aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido. Isso aqui é um artigo que eles gostam de colocar em prova, dizendo assim, ó, se um homem mata um outro homem, né? Ele matou um outro homem, né? E foi condenado a 30 anos de prisão e 100 mil reais de indenização, tá? Aí, no momento que ele foi condenado,
Ele disse, agora eu não quero mais viver. E aí se enforcou na cela da cadeia. Ele pegaria 30 anos, não vai ser transferida essa pena de 30 anos de cadeia para os herdeiros dele, obviamente, né? Morreu, está morto e a questão penal já está resolvida, né? Não passa para ninguém. Porém, aqueles 100 mil que ele tem que pagar de indenização, né, pode ser então transmitindo aos herdeiros. Ou seja, se ele deixou um patrimônio de 200 mil reais, por exemplo, e ele tem que dar 100 mil reais de indenização para a família do falecido, eles vão pegar dos 200 mil reais de patrimônio dele e vai ser retirado 100 mil, os herdeiros deles vão ter que pagar esses 100 mil para a família do falecido. Vamos supor que o patrimônio dele é só de 50 mil reais. Então eles vão dar todos esses 50 mil reais para a família do falecido, mas os outros 50 que não deu, morreu, porque eles não podem, a herança não pode passar do limite da herança, mesmo que os filhos dele sejam podres de rico. Se o patrimônio que ele deixou foi só 50 mil e ele tem que pagar uma indenização de 100, eles só vão até aquele limite ali. Então, aqueles outros 50 mil que ficou já era, não tem o que fazer. Agora, se a herança dele é de 50 mil, por exemplo, vai o valor da herança. Não vai o valor, não, os outros 50 mil morrem. E se a herança dele for igual aos 100 mil ou maior que 100 mil, vai pagar até chegar nos 100 mil e está tudo certo. Vai ser cobrado dos herdeiros, sim, né? A questão financeira. Não a pena, obviamente, porque a pena é só do cara que cometeu realmente o crime, tá? A não ser, claro, que se for provado o envolvimento de alguém, mas daí é tão real quanto ele. Enfim, mas não é automático ser cobrado dos herdeiros a questão penal e nem indenização além do limite da herança, tá? O 46 vai dizer que a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição da liberdade, que é a prisão, né? Ou regime semiaberto e tudo mais. Perda de bens, se a pessoa tiver bens vai perder, então, né? Pode perder, né? Multa. Prestação social alternativa, que seria pagamento de cestas básicas, alguma coisa assim, né? Suspensão ou interdição de direitos. A pessoa pode perder os direitos políticos por um tempo, por exemplo, né? Então, suspensão ou interdição de direitos. E não haverá penas de quê? Quais são as penas que não haverá no Brasil? De morte. No Brasil não existe pena de morte. Certo ou errado? Errado. Existe pena de morte no Brasil. Como assim? Existe pena de morte no Brasil? Sim. Porque diz aqui na Constituição: não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, o inciso 19. Então, em caso de guerra declarada, poderá então haver pena de morte no Brasil. Está previsto pela nossa Constituição. Então, não haverá penas de morte no Brasil, exceto em caso de guerra declarada, tá? De caráter perpétuo, aí não acontece em situação nenhuma. Caráter perpétuo não existe, né? De trabalhos forçados, aquela imagem daqueles filmes antigos, assim, que tá o cara lá, o presidiário, batendo na pedra lá, quebrando pedra, e com uma bola assim de aço algemada no pé, né? Isso aí é o trabalho forçado, não existe então no Brasil essa questão do trabalho forçado. De banimento seria assim, de expulsar a pessoa, banir a pessoa do Brasil, a pessoa não poder mais entrar no país, por exemplo, um brasileiro, e aí é banido do país. Isso não existe banimento, tá? E cruéis também, né? É uma pena cruel. Nós estamos te condenando a tu pegar uma serrinha e cortar a tua própria mão. Né? Não pode, então, ter penas cruéis, né? Tem países que acontece, né? A pessoa rouba, eles vão e cortam a mão fora, né? Isso aí seria uma pena cruel, no Brasil não existe, tá? O 48, a pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Então, obviamente, na prática no Brasil, homem e mulher é separado. Agora, essa questão da natureza do delito e da idade dos detentos é um pouco complicado, por causa que o sistema carcerário brasileiro não tem toda essa estrutura para ficar dividindo. Porém, tá aqui na Constituição, né? Assegurando essa questão aí.
Eu acredito que na medida do possível eles devam fazer isso no sistema carcerário brasileiro, porém, o que é certeza mesmo é que, de acordo com o sexo, é separado. Tá? O 49 vai dizer que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Obviamente, né, não pode o carcereiro ficar batendo nos presos e tudo mais. Assim, muitas coisas às vezes a gente pode ver na notícia e dizer que aconteceu e tudo mais, mas a Constituição, no inciso 49 do artigo 5º, fala então que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral, certo? O 50 vai dizer que as presidiárias, né, as mulheres, serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Então, enquanto ela estiver amamentando, ela vai ter o direito de ficar com o seu filho lá na cadeia, né? Até que ele seja então removido e encaminhado para a família ou para uma instituição, né, de abrigo. A princípio, então, durante o período de amamentação, ela tem o direito então, de ficar com a criança lá. O 51 vai dizer que nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Então, o que isso significa? A regra é: nenhum brasileiro será extraditado. Ponto. Salvo o naturalizado, ou seja, já posso afirmar aqui para vocês, nenhum brasileiro nato será extraditado. Nenhum brasileiro nato será extraditado. Agora, vamos ver em que casos o naturalizado vai ser extraditado. O naturalizado vai ser extraditado em caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou seja, em caso de crime comum praticado depois da naturalização, ele também não vai ser extraditado. Ele vai ser extraditado em caso de crime comum cometido antes da naturalização ou se for comprovado envolvimento em tráfico de drogas, né? Aquele brasileiro naturalizado, ele vai ser extraditado se ele cometeu crime comum antes de ser naturalizado ou se ele está envolvido com tráfico de drogas, ok? Só isso. Os brasileiros natos, eles não são extraditados em hipótese alguma, certo? O 52 fala que não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Isso aqui vocês já devem ter visto muito na notícia aí, né? Acontece alguns casos aí em que até aquele caso daquele italiano lá, né? Que o Lula até não concedeu essa extradição aí, porque o crime que eles estão querendo julgar ele se encaixa nessas questões aí de crime político ou de opinião. Então, assim, tem casos que pode acontecer isso, e aí acaba tendo essa questão diplomática entre o Brasil e os outros países, sendo que a nossa Constituição veda, então, quando acontecem situações de um estrangeiro ser extraditado, né, por crime político ou de opinião. O Brasil não extradita um estrangeiro para os países. O que é extraditar? Extraditar é o seguinte: a pessoa cometeu um crime em outro país, né? E o Brasil vai entregar essa pessoa, vai extraditar essa pessoa para aquele país onde ela cometeu o crime para que ela possa ser julgada lá. Então, quando se diz aqui que não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião, significa que o Brasil não vai entregar para ser julgado em outro país alguém que cometeu lá naquele país um crime político ou de opinião. Tá certo? Então é uma questão de princípio da República Federativa do Brasil não fazer essa extradição do estrangeiro por crime político ou de opinião, certo? 53 vai dizer então que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Obviamente, o juiz competente daquela vara ali onde a pessoa reside, aquela comarca onde a pessoa reside, é o que vai ser a autoridade competente para julgar, sentenciar essa pessoa. Então ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, certo? 54 fala que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Obviamente, então, que ninguém vai ser preso, né? Ninguém vai ficar preso, né, sem o devido processo legal, né? Ou então não vai ser tornado indisponível os bens daquela pessoa, né? Não vai
tirar os bens de uma pessoa também sem o devido processo legal, tá? Ele vai ter que ter todo o processo legal, tudo, ampla defesa, contraditório e tudo mais, para que isso possa acontecer. O 52 fala que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Obviamente sempre vai ser assegurado o contraditório e ampla defesa, é o direito constitucional aqui no inciso 55 do artigo 5º, que fala então que todo mundo que for parte em processo judicial, especialmente os que estão sendo acusados de algo, eles vão ter direito do contraditório da ampla defesa, tá certo? O nosso 56 vai dizer que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Por mais que tu filme uma pessoa dentro, por exemplo, se tu entra dentro de uma casa, da casa de uma pessoa, tá? Tu tá invadindo aquela casa, tu não tem o direito de estar ali. E aí tu filma a pessoa matando alguém. Aquele vídeo da pessoa matando alguém não tem valor jurídico, porque tu não deveria estar lá naquele momento. Tu não deveria estar dentro daquela casa. Então é uma prova obtida por meio ilícito. Então as provas obtidas por meios ilícitos não são admissíveis em processo, tá? Assim como escutas telefônicas clandestinas, interceptação de mensagens de internet ou de correspondência violada ou coisa assim, tudo que não for admitido como lícito é considerado então a prova ilícita e não é admissível no processo. Se for alguém acusado por, no caso condenado com base em provas ilícitas, essa sentença de condenação ela é nula, né? O 57 vai dizer que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Por que às vezes nos programas ali de casos de polícia e tudo mais, o cara diz assim, muitas vezes eles fazem errado dizer o estuprador fugiu, não sei o que, mas quem disse que ele é estuprador? Ah, mas ele estuprou uma menina. Não, espera aí. O suspeito de ser estuprador, aí tudo bem, aí tu pode dizer que ele é suspeito de ser estuprador. Ah, mas viram ele lá, filmaram, tudo, não interessa. Não interessa se viu, não interessa se filmou. Até que se tenha uma sentença penal condenatória, ele não é considerado culpado. Então, tu não pode dizer o estuprador, tu vai dizer o suspeito de estupro, né? O suspeito de ser estuprador. Tu não pode dizer o assassino, não, o suspeito de matar a esposa, né? Então, tu não pode chegar e já condenar a pessoa antes de acontecer o julgamento dela, certo? O 58 vai dizer que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. O que é isso? Aquela coisa de colocar as digitais, de tirar a foto com a plaquinha assim, aí vai de lado, tira a foto com a plaquinha assim. Então, essa identificação criminal aqui, ela só vai ser necessária se a pessoa não tiver lá com o documento de identidade dela. Se ela já tiver o RG ali na hora, não tem por que ela fazer essas fotos e tudo mais. Porque às vezes prende uma pessoa em flagrante, ela está sem nenhum documento, vai ter que fazer então as fotinhas ali direitinho, identificação criminal, botar polegar, botar lá todos os dedos lá, sujar os dedos, tudo. Então, essa pessoa então, que se não tiver com a sua identificação, ela pode ser submetida então a essa identificação criminal, senão ela não será submetida, tá? O 59 fala que será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Então, um caso em que caberia uma ação pública, ela pode ser intentada em ação privada, se caso a ação pública não for intentada dentro do prazo legal, certo? O 60 vai dizer que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. O que é isso? Os atos, em geral, são públicos, exceto quando for necessário, então, a defesa da intimidade ou o interesse social tenha que ser preservado, alguma coisa assim. Senão, os atos, em geral, são públicos. O 61 vai falar que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei.
Os casos militares, eles vão ter a legislação própria deles lá, tá? Mas para os civis, em geral, ninguém vai ser preso se não em flagrante delito, ou então por ordem escrita e fundamentada, vai ser uma ordem judicial e tudo mais, para que ele seja preso, tá? 62 fala que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Então, assim, quando uma pessoa é presa, eles vão comunicar ao juiz, ó, fulano está preso em tal local. E aí eles vão comunicar isso também para a família dele, né, do preso, ou então, pode ser que não seja para a família, que ele indique então uma pessoa, sei lá, uma namorada, alguém que ele queira saber que ele está lá preso. Tá? Então vai ser imediatamente comunicado isso. O 63 vai dizer que o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Isso aqui é o famoso, você tem o direito de permanecer calado, qualquer coisa que você disser será usado contra você no tribunal, você tem direito a advogado, caso não tenha direito de pagar por um. É aquela frase famosa dos filmes policiais lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil não é diferente. No ato da prisão, os direitos deles são informados da mesma forma, tá? O 64 vai dizer que o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Se ele for preso, ele tem o direito de saber quem o prendeu, né? Não vai ter, se a pessoa não tiver nenhuma identificação, ele tem o direito de saber quem foram as pessoas que prenderam ele. O nosso 65 vai dizer que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. No caso, qualquer tipo de prisão em que não apresente os aspectos de legalidade, ela vai ser considerada ilegal e vai ser relaxada imediatamente. Eles têm que soltar ele na mesma hora. Tá? O nosso 66 vai dizer que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Então, nos casos em que for admitido responder em liberdade, a pessoa não vai lá ficar presa. A não ser, é claro, os casos em que for necessário que ele fique preso, que ele poderia prejudicar a investigação, ou que ele, no caso, possa oferecer risco à sociedade e tudo mais, vai ser então ter que justificar o porquê dele ser mantido preso. Mas quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança, ele tem que ser solto, tá? 67 diz que não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, que é a pensão alimentícia, né? E a do depositário infiel. Essa do depositário infiel aqui, segundo o STF, já caiu, não está sendo mais aplicado na prática. O texto constitucional continua dizendo isso. Então, prestem atenção na prova, se eles vão dizer, de acordo com a Constituição Federal, não haverá prisão civil por dívida, exceto pensão alimentícia e depositário infiel. Aí tá certo. Mas, segundo o entendimento do STF, não sei o que, não haverá prisão por obrigação alimentícia e depositário infiel. Aí tá errado. Porque o segundo entendimento do STF, essa parte do depositário infiel aqui caiu. Tá? Então é importante vocês saberem que nesse 67 aqui, existe alguma coisa que na Constituição está de um jeito, o STF entende de outro. Tá? O 68 ele vai dizer que conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Né? Então, habeas corpus é quando, então, normalmente é um preso, quando tá lá preso e ele acredita, então, que está sendo coagido em sua liberdade, que ele poderia estar solto, né? Ele pode, então, impetrar um habeas corpus. E esse habeas corpus pode ser impetrado pelo próprio preso, né? Pode ser até de punho, né? Isso não existe uma forma definida, né, de habeas corpus, mas é isso aí. Ele sempre que ele se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Isso então é habeas corpus. O 69 vai dizer que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica do exercício de atribuições do poder público. Então, o mandado de segurança é, por exemplo, a administração pública vai e coloca a pessoa como se ela tivesse faltado uma prova de concurso, por exemplo, né? Tirou 0 na prova de concurso, mas a pessoa foi lá, entregou lá o gabarito e tudo mais. Aí ele vai implementar esse mandado de segurança. O mandado de segurança para parar todo o concurso até que se investigue essa situação. Aí quando ele vai, acha lá o gabarito que ele entregou e tudo mais, não, foi um equívoco e tudo mais. Então o mandado de segurança é para dar uma freada quando vê que está acontecendo alguma coisa errada que vai infringir os direitos de alguém, tá? O nosso 70 aqui vai dizer que o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por quem? Esse mandado de segurança coletivo ele pode ser impetrado por quem? Partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. E aí, considera-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então vamos lá. Habeas corpus, alguma coisa da locomoção, né? Vamos só pegar o habeas data, que daí a gente já faz o apanhado dos 4, tá? Então vamos lá. Aqui então, o mandado de injunção é sempre que faltar uma norma regulamentadora, tá? Vamos lá. O 72 fala que conceder-se-á habeas data. Habeas data é o quê? Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. B. Para a retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então vamos lá. Habeas corpus. Quando alguma coisa afeta a liberdade de locomoção de uma pessoa. No caso, um preso pode impetrar um habeas corpus para ser solto e responder em liberdade. O habeas data, que o nome é parecido, vamos colocar junto pelo nome. O habeas data é quando eu quero saber informações da minha pessoa ou quando eu quero corrigir informações de uma pessoa, né, na via administrativa e tudo mais. Eu posso, então, se isso for negado a mim na via administrativa, eu posso entrar com um habeas data na via judicial para que seja, então, fornecidas informações da minha pessoa ou que sejam corrigidas informações de uma pessoa em órgãos públicos, tá? O mandado de injunção é quando faltar lei, né, para isso. E o mandado, quando não houver nenhuma norma regulamentadora, para uma determinada situação, o mandado de injunção pode, então, conceder alguma coisa ali que não existe uma lei que especifique, que coloque aquela situação ali, que designe aquilo. E o mandado de segurança é quando há o direito líquido certo a alguma coisa e aquilo for negado. Então a pessoa vai e impetra o mandado de segurança como direito líquido e certo, tá? Que foi negado na via administrativa. O nosso 73 vai dizer que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. O que é o custos judiciais e ônus de sucumbência? Comprovada má-fé. Qual foi comprovada a má-fé de que ele abriu esse negócio aí, sabendo que não tinha direito, mas ele foi lá mesmo assim e foi pleiteou. Então, ele, se não for comprovada essa má-fé, ele vai ser isento de qualquer custo judicial e do ônus da sucumbência. Se for comprovada a má-fé, ele pode vir a ter que pagar as custas judiciais e também o ônus da sucumbência. O que é o ônus da sucumbência? É aquele que perdeu pagar pela despesa daquele que impetrou a ação, tá? Então, ele pode pagar pela despesa que o outro teve para se defender de uma coisa que de má fé ele acusou, sabendo que não era de verdade. Tá certo? O 74 vai dizer que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Isso aqui é a nossa Defensoria Pública, tá?
75 fala que o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Então, em caso de erro judiciário, né, ou se a pessoa ficar mais tempo do que foi o fixado em pena, o Estado vai indenizar proporcionalmente esse condenado que foi ou foi cometido um erro judicial contra ele, ou que ficou além do tempo determinado cumprindo a sentença, tá certo? O 76, ele fala que são gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Tem o direito, então, de nascer e de morrer, tá? Basicamente é isso. São gratuitos para os reconhecidamente pobres, tá? É de graça, então, para registrar que nasceu e para registrar que morreu. O 77 diz que são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas datas, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Por exemplo, o título de eleitor, né, para fazer um título de eleitor, para fazer uma carteira de identidade e tudo mais, são atos necessários ao exercício da cidadania. O habeas corpus e a habeas data também são gratuitos. Tá? O 78 fala que a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, que corra tudo rápido. Então é direito, então, né, que isso corra da forma mais célere e mais rápida possível. Às vezes não acontece, mas é garantido de acordo com a Constituição, certo? O parágrafo 1º fala que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. O parágrafo 2º diz que os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Ou seja, ou o Brasil pode ter os tratados internacionais com outros países ali, né, tratados internacionais e tudo mais, que possam ampliar esses direitos, ou ele pode então adotar outros decorrentes ou da própria Constituição ou de outras normas que venham a ser instituídas. Então não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo, né, de direitos que os cidadãos têm em relação a, no caso, nesse artigo 5º que a gente viu. Né? Então não é taxativo, não é só isso. Tá? O parágrafo 3º fala que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Ou seja, tratados e convenções internacionais falando sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, ou seja, Câmara dos Deputados e Senado Federal, em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, eles vão valer como emenda constitucional. Isso cai em prova, memoriza a lei e relê isso aqui. 3/5, 2 turnos e tudo mais. Cuida bem dessas questões aqui, tá? Cuida bem desses detalhezinhos dos números. E o 4º vai dizer que o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão. Então, em casos de crimes internacionais e tudo mais, o Brasil vai se submeter à jurisdição desse Tribunal Penal Internacional a que ele tenha manifestado adesão, tá certo? É isso então, terminou a teoria, a próxima aula vai ser os exercícios. Continue focado e até a próxima aula. Muito obrigado.